Eu vou recolocar aqui o teorema que eu encerrei a aula passada, cuja demonstração foi dada, tá? Então, sejam, tá? Sejam AN, N maior igual a K, uma sequência, e P, o número real, tá? Então, há somente 3 possibilidades. Há somente 3 possibilidades. Quais são? A primeira, tá certo? A primeira delas, a série de potência somatória de n igual a k mais infinito, de AN, x menos p elevado a n, essa série converge em cada x real, tá? Ou segunda possibilidade, somatória de n igual a k a mais infinito de AN, x menos p elevado a n, converge apenas em x igual a p. Ou, né, terceira possibilidade, existe um R positivo tal que a série somatória de n igual a k a mais infinito de AN, x menos p elevado a n, essa série converge absolutamente, coisa que eu não coloquei no enunciado inicialmente, depois eu coloquei a demonstração, você vê, converge absolutamente. Se x menos p em módulo é menor do que R, se x é uma distância de p menor do que R, e ela diverge, tá? Se x menos p em módulo é maior do que R, tá? Esse R, ele é chamado raio de convergência da série de potências, tá? Esse R, ele é chamado, ele é denominado, esse número R, em existindo, tá? Esse número R, ele é chamado, o que nós chamamos de o raio de convergência, é o raio de convergência da série somatória de n igual a k a mais infinito, de A índice n, x menos p elevado a n, tá certo? Nesse caso aqui, você diz que o raio de convergência é quanto? Mais infinito. E nesse caso aqui, você diz que o raio de convergência é quanto? Zero. Tá? Raio de convergência é zero. Aqui o intervalo de convergência é o conjunto dos números reais. Tá certo? O intervalo de convergência é o conjunto dos números reais. É sempre o conjunto de convergência, por esta proposição, o conjunto de convergência de uma série de potência é sempre um intervalo. Pode ser a reta toda nesse caso, ou é só o centro, que é o intervalo fechado PP, né? É o intervalo fechado PP, ou nesse caso aqui, pode ser esse intervalo, P menos R, P mais R, intervalo aberto, pode ser o intervalo fechado, P menos R, P mais R, pode ser o intervalo semiaberto ou semifechado dessa forma, ou pode ser o intervalo assim, P menos R,
P mais R. Eu dei para vocês exemplo de uma série de potências onde o raio de convergência é assim. Dei um exemplo onde é assim, o intervalo de convergência, tá? Um exemplo onde é assim, onde é assim. Tem um exemplo onde é assim, com R igual a 1. Tá? Mas pode ser qualquer R. E também dei um exemplo onde o intervalo de convergência é isso aqui, e dei um exemplo onde é todos os conjuntos de números reais. Então, você pode ter série de potências caindo em qualquer dessas possibilidades, mas há somente essas três possibilidades. Tá bom? E outra coisa que você deve observar é o seguinte: se o raio de convergência é mais infinito, tá? Então a série converge absolutamente em todo R, tá? Se observe o seguinte: se R é igual a mais infinito para essa série de potências aqui, somatória de igual a K mais infinito de AN x menos P elevado a N, tá? Então, dado x real, repare que dado x real, existe, né? Qualquer que seja o x real, existe um x1 real, claro que existe o x1 real, tal que vale o seguinte: a distância de x a P é menor que a distância de x1 a P. Claro que existe. Se x está à distância de P, por exemplo, 2, eu consigo um número real, tá, que a distância de um número real x1, tá, que a distância de x1 a P é 3, por exemplo, tá? Mas aí você existe x1 real tal que isso aqui, verdade? E como o raio de convergência é mais infinito, tá certo? Então você tem o seguinte, que essa série aqui, somatória de AN x1 menos P elevado a N, N de K a mais infinito, essa série aqui, ela converge, não? Ela converge. Não, o raio de convergência é mais infinito, tá certo? Significa, tá bom? É esse caso aqui, ela converge em cada x real. Então essa série aqui converge, porque eu estou supondo que isso aqui é mais infinito. Então, se aqui é mais infinito, eu estou nesse caso, ou seja, ela converge em todo x real. Então, essa converge. Mas se essa converge e eu tenho essa desigualdade, essa daqui converge absolutamente. Ou seja, foi o que eu mostrei. Se uma série converge em cada x real, ela converge absolutamente em cada x real. Ou seja, se R é igual a mais infinito para essa série, ou seja, se essa série converge em cada x real, então, dado x real, você pega um x1 real, tal que isso acontece, a série converge no x1, porque ela converge em cada x real, em particular ela converge no x1. Mas aí, como eu tenho isso, ela vai convergir absolutamente. Tá certo? Então, no caso que o raio de convergência é mais infinito, ela converge e converge absolutamente em cada x real. Tá certo? Agora, veja bem, isso é o ponto de partida, isso aqui, junto com as proposições que suportam esse resultado, isso é o ponto de partida para vários resultados importantes de série. Porque qual é o interesse numa série? Qual é o interesse em séries de uma série? Qual é o interesse em séries de potências? É você, dado uma função f, tá certo? Descobrir se a f, se essa função
pode ser dada, tá certo? Como uma série de potências centrada em P, e essa igualdade valendo qualquer que seja x pertencente a P menos R, P mais R, onde o R é o conjunto, é o raio de convergência dessa série. Porque se você puder fazer isso, ou seja, se a função puder ser dada por uma série de potências, e essa é igual isso, e nesse intervalo, onde R é o raio de convergência da série, você pode aproximar. Qual é a vantagem disso? É que nesse intervalo você vai poder aproximar a função, tá certo? F de x, você pode aproximar por uma soma parcial. Somatória de n igual a k até um certo m, uma soma parcial SM de mamãe, tá? A n, x menos p elevado a n. E essa soma aqui é uma soma de parcelas, é uma soma com uma quantidade finita de parcelas, execuível, sem precisar de limite, sem precisar calcular limite. Porque aqui você precisa calcular limite, né? Para ter o valor da série, em princípio você precisa calcular um limite, a não ser que você tenha uma fórmula já fechada. E aqui você pode, mas quando você vem para cá, por uma aproximação tão boa quanto você queira, tá certo? Você tem uma vantagem de que nesse cálculo você só usa as 4 operações fundamentais. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, isso é um dos objetivos de você estudar séries de potências. É você verificar se você pode aproximar uma função, se você pode dar uma função como uma série de potências. E aí você pode aproximar a função por uma função polinomial, porque isso aqui é uma função polinomial. Fixado M, isso dá uma função polinomial de grau M. M de mamãe. Tá? Então veja, você já tem uma função você já tem que você pode aproximar por uma série de potências. Porque você já sabe o seguinte, dado x, dado x real com x, com o módulo de x menor do que 1, isto é, com x pertencente ao intervalo menos 1, 1, ao intervalo menos 1, 1, tem-se o seguinte, tem-se essa igualdade, 1 sobre 1 menos x igual a somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n. Então, essa função 1 sobre 1 menos x, ela é dada por uma série de potências. Essa soma aqui, claro, começa de quem? 1 mais x 2, mais x3, mais qualquer que seja o x nesse intervalo. Diga. Hã? Porque eu mostrei que essa série, que é a série geométrica, ela converge se e somente se o x está no intervalo menos 1, 1 aberto. Isso foi provado. Tá? Ela não converge no 1, porque no 1 isso diverge, dá mais infinito. Para x maior do que 1, diverge também, mais infinito. No menos 1 também diverge. Tá? Porque é a série alternada, começa 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Mas essa série alternada diverge. Porque cada soma parcial ou é 0 ou é 1. Certo? E essa sequência de somas parciais não converge. Tá? E se for no x menor que menos 1, a sequência de somas parciais ela não é limitada superiormente, nem é limitada inferiormente, portanto não tem o limite. A série não existe.
Correto? Então você tem isso aí para x nesse intervalo. Esse conjunto aqui é exatamente o conjunto de convergência dessa série. E qual é o raio de convergência dessa série? 1. E aí é claro que a convergência é absoluta. Convergência absoluta. Não é só uma convergência, é uma convergência, a série converge absolutamente. Por esse resultado e pelo fato de se eu botar o módulo aqui, vai ficar o módulo de x elevado a n, e esse x está aqui, o módulo de x também está aqui dentro, está no intervalo 0 fechado, 1 aberto, e aí converge, tá? Então a convergência aqui é absoluta, tanto por esse teorema quanto por esse resultado mais simples, tá? Não preciso dessa bala de canhão para dizer isso, tá bom? Então essa série, mas observe o seguinte, ó. Essa igualdade dá a convergência de outras funções. Porque daí, ó, disso aqui, daí primeiro, daí, dado x no intervalo menos 1, tá? Quem é 1 sobre 1 mais x, ó. É 1 sobre 1 menos x. E se o x está nesse intervalo, o simétrico de x também está. Então eu posso aplicar a fórmula e você tem isso aqui igual a série somatória de n variando de 0 a mais infinito de quem? Menos x elevado a n. Que dá isso aqui, ó. Dá a somatória de n igual a 0 a mais infinito, dá uma série de potências centrada no zero, né? Menos 1 elevado a n, x elevado a n. Tá bom? Entendido? Tá? Você tem isso aí. Outra observação, tá? Por exemplo, dado P real, tá? Dado P real, quem é 1 sobre P menos x. Ó, isso aqui também pode ser dado por uma série, no caso em que P real é diferente de 0, porque eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre P, ó, 1 sobre P, vezes o quê? 1 sobre 1 menos x sobre P. Tá? Dado P real. E se você tiver x sobre P em módulo menor que 1, ó, se o x sobre P em módulo for menor que 1, aí você pode aplicar essa fórmula aqui. Portanto, isso é igual a quê? A 1 sobre P, nessa condição. Ó, nessa condição que eu vou botar depois aqui. 1 sobre P vezes o quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De x sobre P elevado a quem? A n. Tá? Que é igual a quê? Que é igual a, vai para dentro, né? Fica somatória de quê? De n igual a 0 a mais infinito. O 1 sobre P multiplica, porque se uma série converge, né? Multiplica todo mundo por uma constante, eu continuo tendo a convergência, tá? E aí vai isso aqui, vai ficar, ó, x sobre P, fica x elevado a n sobre P elevado a n, multiplicado por 1 sobre P, fica 1 sobre P elevado a n mais 1, vezes o quê? X elevado a n. E isso aqui é verdade, qualquer que seja x real, tal que x sobre P é menor do que 1, ou seja, tal que o módulo de x é menor que o módulo de P. Bom, então essa convergência, e é uma convergência absoluta, tá certo? Porque se essa série, como essa série converge absolutamente, multiplicado por a constante
Essa série, ó, olhando para cá, isso aqui tem, se isso aqui é menor do que, se o x é menor do que 1, eu tenho convergência absoluta. Então essa série aqui é convergência absoluta também. Multiplicado por uma constante, dá também convergência absoluta. Tá? É só olhar a definição do que é convergir absolutamente. Então você tem convergência absoluta aí. E você pode brincar. Por exemplo, você pode chegar aqui, ó, mesma coisa, ó. Dado x no intervalo menos 1, tá? Tá? Quem é 1 sobre 1 menos x2? Tá certo? 1 sobre 1 menos x2. Porque se o x está nesse intervalo aqui, x2 também está nesse intervalo. Dado x, você tem x2 nesse intervalo. Tá? Vou usar o tense aqui, porque quando eu coloco assim, às vezes o pessoal